Você já se perguntou se fazer uma tatuagem é um pecado? Muitos acreditam que a Bíblia condena essa prática, mas será que isso é realmente verdade? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua forma de ver esse tema. A verdade é que o contexto por trás dos versículos bíblicos, como os de Levítico, vai muito além do que imaginamos. Não é apenas sobre marcar o corpo, mas sobre intenções, significados e, claro, nossa relação com Deus. E acredite, muitos cristãos têm interpretado isso de forma errada por séculos. Então, se você acha que já sabe o que a Bíblia diz sobre tatuagens, pense novamente. O que vem a seguir vai mexer com suas convicções. Ao longo da história, as tatuagens carregaram estigmas poderosos, muitas vezes associadas a grupos marginais como gangues ou prisioneiros. Porém, os tempos mudaram, e o que antes era um sinal de rebeldia, agora pode ser encontrado até em líderes religiosos e membros de comunidades espirituais. Quem diria que algo tão carregado de preconceitos pudesse ganhar um significado completamente novo em nossa sociedade? Isso nos leva a refletir sobre como a visão do mundo muda com o tempo e como devemos estar atentos a essas mudanças para entender melhor o que nos cerca. Antigamente, as tatuagens eram vistas como uma afronta à moral cristã, sendo fortemente rejeitadas tanto pela igreja quanto pela sociedade em geral. No entanto, essa percepção começou a mudar gradualmente à medida que mais pessoas de diferentes origens e crenças passaram a utilizá-las como forma de expressão pessoal. Não é interessante como algo que antes era visto com tanto desdém, agora é considerado arte? A transformação de algo tão rejeitado em uma forma popular de expressão nos mostra o quanto a cultura pode moldar nossas interpretações. Hoje, é comum encontrar tatuagens em pessoas de todos os grupos sociais, e isso inclui até líderes religiosos. O preconceito que outrora envolvia esse tipo de marca corporal parece ter dado lugar a uma aceitação mais ampla. Isso nos leva a refletir sobre as diversas formas de expressar a fé, uma vez que o exterior pode não refletir a profundidade espiritual de alguém. Afinal, se até mesmo o sermão de Jesus no monte nos ensinou a não julgar pela aparência, por que deveríamos fazer isso com as tatuagens? A Bíblia menciona tatuagens de forma explícita em Levítico 19:28, onde a prática é proibida por estar relacionada a rituais pagãos. Naquele tempo, as marcas corporais tinham forte conexão com cultos aos mortos, algo que o povo de Israel era instruído a evitar a todo custo. Esses ensinamentos foram dados em um contexto muito específico, onde a separação entre o povo escolhido e as nações pagãs ao redor era fundamental. Ao entendermos isso, podemos perceber que nem todas as proibições bíblicas têm o mesmo significado nos dias de hoje. No entanto, é interessante notar que muitas leis do Antigo Testamento, como a proibição de comer carne de porco, já não são seguidas pelos cristãos modernos. Isso levanta uma questão importante. Será que a proibição de tatuagens ainda se aplica à nossa vida espiritual atualmente? Esse é o tipo de pergunta que leva muitos a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras, algo que requer oração e reflexão. A mensagem de Jesus Cristo sempre foi focada no coração e na fé, mais do que nas práticas exteriores. Esse contexto bíblico sobre tatuagens, quando analisado com cuidado, nos lembra da importância de discernir entre leis que eram específicas para o tempo de Israel e aquelas que possuem um significado moral e espiritual duradouro. Como Jesus ensina em seus sermões, inclusive no Sermão da Montanha, o foco está em como vivemos nossa fé e como tratamos o próximo. Talvez, em vez de simplesmente evitar algo por tradição, a questão seja: o que essa prática reflete sobre nossa caminhada espiritual?
A hermenêutica é uma ferramenta fundamental para quem deseja compreender os ensinamentos bíblicos de forma profunda e relevante para os dias atuais. Trata-se da arte de interpretar textos sagrados, permitindo que os cristãos entendam como as leis e os ensinamentos antigos podem ser aplicados em suas vidas modernas. No caso das tatuagens, por exemplo, a hermenêutica nos ajuda a discernir se essa prática, mencionada no Antigo Testamento, ainda deve ser observada com o mesmo rigor. Como Jesus demonstrou em várias ocasiões, a interpretação correta da lei é o que nos aproxima de Deus e de seu propósito para nós. Embora muitas leis do Antigo Testamento, como a proibição das tatuagens, fossem específicas para o contexto cultural e religioso daquela época, a hermenêutica nos mostra que outras leis possuem um valor moral e espiritual eterno. Por isso, é importante refletir sobre quais práticas realmente nos ajudam a honrar a Deus nos dias de hoje. Jesus Cristo, em seus sermões, muitas vezes reinterpretou as leis antigas para revelar o verdadeiro espírito por trás delas, nos ensinando a importância da intenção e do coração por trás de nossas ações. Assim como em outros aspectos da fé cristã, a hermenêutica nos leva a perguntar: qual é o princípio espiritual por trás das leis? Isso é especialmente útil quando consideramos práticas que evoluíram culturalmente, como as tatuagens. A intenção por trás de uma tatuagem pode ser algo que glorifique a Deus, ou talvez não. O importante é interpretar os textos bíblicos com sabedoria e sempre buscar a orientação divina em oração, como nos ensina o próprio Jesus no Sermão da Montanha. Muitos estudiosos bíblicos argumentam que a proibição das tatuagens no Antigo Testamento estava profundamente relacionada ao contexto cultural da época, onde tais marcas eram associadas ao paganismo e à escravidão. Hoje, no entanto, essa associação perdeu força e as tatuagens se tornaram uma forma de expressão artística e pessoal para muitas pessoas, incluindo cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a intenção por trás de nossas ações e sobre como elas podem honrar a Deus. Afinal, como Jesus Cristo nos ensinou, o coração por trás das nossas escolhas é o que realmente importa. No contexto atual, onde as tatuagens não carregam mais o peso religioso ou social que tinham no passado, muitos cristãos veem essa prática como aceitável, desde que realizada com responsabilidade e propósito. A pergunta que fica é: ao fazer uma tatuagem, estamos refletindo o amor de Jesus e seus ensinamentos? Para aqueles que optam por marcar seus corpos, a escolha do design e do significado pode ser uma oportunidade de glorificar a Deus, talvez com uma frase inspiradora ou um símbolo que represente a fé. Assim, em vez de se preocupar com o ato em si, os cristãos podem se concentrar na mensagem e no propósito por trás de suas escolhas. O próprio Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou sobre os valores do reino de Deus, nos desafia a ir além das aparências e focar no que está em nossos corações. Com esse entendimento, é possível que uma tatuagem se torne não apenas uma expressão pessoal, mas também um testemunho vivo de fé e devoção. Antes de tomar a decisão de fazer uma tatuagem, é importante que os cristãos reflitam sobre o impacto espiritual dessa escolha. A Bíblia nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 19 a 20. E é essencial que qualquer modificação corporal esteja alinhada com os princípios que honram a Deus. Fazer uma tatuagem deve ser uma decisão tomada em oração e com discernimento, considerando se essa prática realmente glorifica a Deus e respeita a criação divina. Afinal, como nos ensina o Sermão da Montanha, nossas ações e escolhas devem sempre refletir nossa fé. Além do aspecto espiritual, também existem questões culturais que precisam ser levadas em consideração.
Em algumas sociedades, as tatuagens ainda são vistas de maneira negativa ou associadas a práticas que vão contra os princípios bíblicos, como a idolatria ou a bruxaria. Nesse contexto, a decisão de fazer uma tatuagem pode impactar a maneira como um cristão é percebido e como ele pode testemunhar sua fé para outras pessoas. Jesus Cristo nos chama a sermos luz e sal no mundo, e parte disso é entender como nossas ações podem influenciar aqueles ao nosso redor. Por isso, a intenção e o conteúdo da tatuagem são fatores cruciais para quem deseja alinhar sua fé com suas escolhas estéticas. Se a decisão é fazer uma tatuagem, o ideal é optar por algo que glorifique a Deus, como uma cruz ou uma passagem bíblica que represente a jornada espiritual. Quando agimos com sabedoria e discernimento, nossas escolhas não apenas refletem nossa fé, mas também podem inspirar outros a seguir o caminho de Jesus. Em 1 Coríntios 6:19-20, a Bíblia nos lembra da importância de tratar o corpo com respeito, pois ele é o templo do Espírito Santo. Esse versículo é frequentemente citado quando se discute o tema das tatuagens, pois ele coloca em foco a responsabilidade que os cristãos têm em cuidar de seu corpo, de maneira que honre a Deus. Portanto, antes de fazer uma tatuagem, é essencial refletir sobre como essa marca pode impactar a nossa caminhada espiritual e como ela se alinha com os ensinamentos de Jesus Cristo. É um ato que deve ser cercado de oração e fé. Outro versículo interessante é Apocalipse 13, onde alguns interpretam a marca da besta como um tipo de tatuagem, enquanto outros acreditam que se trata de algo simbólico. Embora existam muitas interpretações, o ponto principal é o de permanecer atento às práticas que possam afastar os cristãos de sua fé e de seus valores. A mensagem de Jesus, especialmente no Sermão da Montanha, é clara. Devemos viver de acordo com os princípios do reino de Deus, evitando tudo o que possa nos afastar de sua presença. Nossas escolhas, incluindo tatuagens, devem sempre refletir essa busca constante por santidade. Além disso, é importante entender que o simbolismo bíblico muitas vezes vai além do literal. As marcas mencionadas em textos proféticos como Apocalipse podem ser uma metáfora para atitudes ou compromissos que assumimos em nossas vidas. Nesse sentido, escolher fazer uma tatuagem que simbolize a fé em Jesus ou que represente um compromisso espiritual pode ser visto como uma forma de testemunho, desde que feito com discernimento. A chave, como sempre, é buscar orientação divina e orar antes de tomar qualquer decisão importante. Em algumas culturas ao redor do mundo, as tatuagens ainda carregam um forte estigma, sendo associadas a práticas religiosas ou espirituais ligadas à bruxaria ou rituais pagãos. Para um cristão, é essencial estar ciente dessas associações e refletir sobre como suas escolhas podem impactar o testemunho da fé. Jesus, em seus sermões, sempre destacou a importância de viver de maneira que glorifique a Deus, não apenas nas palavras, mas também nas ações e na forma como nos apresentamos ao mundo. Ao considerar fazer uma tatuagem, o cristão deve estar atento ao contexto cultural em que vive e ao impacto que essa escolha pode ter sobre sua imagem. Em muitas comunidades cristãs, a questão das tatuagens ainda pode gerar discussões, e é importante ser sensível às opiniões dos outros. Nem todos compreendem a prática da mesma forma, e algumas pessoas podem ver as tatuagens como uma quebra de princípios bíblicos. Nesse caso, o diálogo respeitoso e a oração são ferramentas essenciais para equilibrar as questões culturais e espirituais. Afinal, como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, devemos ser pacificadores e buscar sempre a harmonia no meio em que vivemos, sem causar tropeços aos nossos irmãos e irmãs na fé. Por fim,
O cristão que opta por fazer uma tatuagem deve estar ciente de que, em algumas culturas, isso pode impactar a maneira como ele é percebido. A tatuagem, quando vista através de uma lente cultural negativa, pode limitar a capacidade de evangelizar ou ser um exemplo de vida cristã. Por isso, é essencial considerar se a tatuagem reflete de fato a fé em Jesus Cristo e se ela contribui para o testemunho de sua vida. O discernimento e a sensibilidade cultural são fundamentais para tomar decisões que não comprometam o propósito maior de glorificar a Deus em tudo. Você já refletiu sobre o impacto espiritual de suas escolhas? Tudo o que aprendemos até aqui nos convida a fazer uma pausa e pensar. As nossas decisões, incluindo a de fazer uma tatuagem, glorificam a Deus? O que você vai marcar em sua pele, na verdade, é uma marca em sua fé? Se você entendeu a profundidade desses ensinamentos, então está pronto para tomar uma decisão informada e espiritual. E você? O que pensa sobre isso? A sua escolha reflete a sua caminhada com Jesus? Compartilhe sua opinião nos comentários e nos diga como você aplica esses princípios no seu dia a dia. Se esse conteúdo te ajudou a ver o tema das tatuagens sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo mais sobre fé, vida cristã e como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de transformar sua jornada espiritual.